Essa noite eu quero dar continuidade a uma mensagem que eu comecei, eu acho que foi no último domingo de maio, que fala sobre família do início ao fim. Eu gostaria nessa noite de dar continuidade, fazer a parte 2. Os textos que nós vamos ler, a gente vai ler durante a ministração, está no Salmo 127, do 4 e 5, e também o Salmo 128. A gente vai passar esses versículos durante esta ministração. O meu desejo, meus amados, é que você possa, a cada dia, saber que a família, como esse é um culto da família, que a família é o maior projeto de amor de Deus nesta terra. Você tem que entender isso, meus amados. Nessa noite nós vamos falar para pais, para mães, para filhos, para netos, para avós, para irmãos. Então, de uma forma ou de outra, você vai estar inserido nesse contexto. Gostaria que você pudesse estar dando uma analisada naquilo que está sendo ministrado sobre a palavra, e como eu falei na última vez, que a gente possa ver Jesus Cristo na família. Que nós possamos ver Jesus Cristo nas entrelinhas daquilo que nós ministramos, nas palavras que estarão sendo ministradas. Que Jesus Cristo possa estar ali. Amém? Você veja isso, porque nós sabemos que nós somos igreja. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, é a igreja, e Jesus é o noivo. E está perto. Muitos pastores têm ministrado isso. Está perto o tempo que o Senhor Jesus, o noivo, vem buscar a noiva. E nós precisamos estar preparados, e nós precisamos estar juntos como família. Se tem alguém aqui nessa noite que não tem filhos, você já vai olhando aqui na ministração como você tenha filhos espirituais, como se você tivesse filhos espirituais. Mais para frente eu falo um pouquinho a respeito disso, mas todos aqui são pais e são mães, mesmo que não sejam biológicos. Amém, meus queridos? A sociedade, ela tenta destruir muito, mas muito mesmo, né, os princípios familiares, os princípios de casamento, os princípios da família, e nós temos visto isto na mídia. É muito escancarado, é muito difícil até nós como igreja, às vezes, ministrarmos a palavra de Deus naquilo que tange a princípios da família, princípios de Deus relacionados a casamento e etc. Até um pouquinho complicado nós podemos fazer isso. Mas, com a graça de Deus, nós entendemos que nós também precisamos continuar falando um pouco sobre família. E voltando para o último dia que eu ministrei, só quero recapitular rapidamente que o Senhor é quem edifica a casa. Não é nós, é o Senhor. O Senhor Jesus é o fundamento principal da nossa família, do nosso casamento, é o Senhor Jesus, Ele é a rocha, e que os filhos, eles são herança do Senhor. Você não tem filhos, mas tem filhos espirituais. Então, filhos são herança do Senhor. Filhos não é seu. Filhos são herança do Senhor. Nós nos preocupamos muito com os filhos, e está certo. Mas quem cuida, quem guarda esses filhos por ser herança é o Senhor. Amém? Eu me lembro que eu comentei que para as pessoas que querem filhos e outros não querem, né? Tem mulheres e tem casais que se desesperam para ter filhos, né? Outros se desesperam por ter. Não deveria ser assim. Deveria ser algo bom, porque filho, ele é galardão, filho, ele é presente. E eu parei nos últimos versículos do Salmo 127, 4 e 5, onde o salmista, Salomão, ele fala, Salmo 127, versículo 4 e 5, e esse é o primeiro ponto que eu quero ministrar, que se chama filhos como flechas. Eu vou ler na minha versão que eu tenho anotado aqui, você dá uma olhadinha ali. Se não bater, está próximo. Então, o primeiro ponto, filhos como flechas, diz o versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade.
Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, o primeiro ponto, meus queridos, é filhos como flechas. E dentro desse filhos como flechas, eu quero trazer rapidamente 3 simbologias de flechas, falar sobre flechas, 3 simbologias. E tem uma figura, não sei se ele tem uma figura ali, para quem não conhece o que é aljava, que a gente vai falar aqui, e estava falando ali. A aljava é aquele suporte que tem nas costas, que o guerreiro usava antigamente. Aquilo ali era o suporte que as flechas estavam ali dentro, e onde ele pegava aquilo ali e lançava o arco. Nós vamos falar um pouquinho disso. Então, dentro de filhos como flecha, eu quero falar que o guerreiro, ele carrega as suas flechas. Elas eram, como você viu ali, carregadas nas costas. Trazendo uma analogia para os nossos dias, para as famílias, né? Pai e mãe sempre carregam os filhos. Até não digo nas costas, mas quando eles são solteiros, pais e mães, eles carregam sempre seus filhos. E muitas vezes, até depois de casar. A mãe, ela carrega o filho na barriga durante a gravidez. O pai carrega o filho no bolso. Né? O pai é mantedor, é para ser assim. Então o pai carrega os filhos no bolso. Os pais e as mães, eles carregam os filhos nos braços quando eles são pequenos. E no coração, os pais carregam os filhos para uma vida toda. Lembrando, você que não tem filho, pense como o seu filho espiritual. Pense no filho espiritual. Então é assim, meus amados. Não dá para a gente gerar um filho e largar. Nós estamos aliançados. Quando nós temos um filho, nós estamos aliançados com ele para uma vida toda. É assim. Sempre nós estamos carregando os filhos. É para uma vida toda. Depois que eles casam, né, você pensa assim, pronto, agora casou. Talvez você tenha essa experiência. Não é apenas um sair do ninho, né? Não é apenas um sair do ninho. As mães, elas sofrem muito com essa saída, os pais também, mas a mãe muito mais. Mas não é apenas o sair do ninho bateu asas e voou, não é assim. Como a mãe carrega na barriga e o pai carrega no bolso e depois carrega no braço e no coração para a vida toda, ainda continua aquele amor pelos filhos. Existem ainda as preocupações com os filhos. Aqui tem pessoas que já têm filhos grandes, né? Uns que os filhos até casaram, mas mesmo assim existe algo que Deus colocou dentro, né, de nós, que é este amor. Muito interessante o tema que vai ser ministrado, né? A manifestação do amor. O amor se manifestou. E o amor de Deus, ele se manifestou na família através de você. Para você poder educar os seus filhos, para você poder amar a sua esposa, para você poder amar as suas ovelhinhas como pais espirituais. Mas mesmo assim, eles ainda continuam sendo flechas. Filhos grandes ainda continuam sendo flechas, porque está aliançado com a família. Há uma aliança, há uma ligação, como se diz, de alma, entre pai, filhos, filhas, irmãos. É muito importante nós entendermos isso, meus amados. Quero citar algo aqui que não é meu, né? É um pastor que disse. Ele diz assim: nós falamos muito de amor, nós falamos muito de honra. E uma vez uma pessoa disse para ele: uma pessoa não pode dizer que me ama se ela não amar ou não honrar também a minha família. Como que pode uma pessoa dizer, eu te amo, eu faço qualquer coisa por ti, mas não ama o cônjuge, não ama a esposa, ou o esposo, ou não ama os filhos? É diferente. A família
que Deus criou foi para ter amor. E nós, quando amamos, nós devemos amar a família, porque o homem e a mulher, eles são uma só carne. Amém, meus amados? A segunda simbologia ali sobre filhos como flecha é que não desperdiça as flechas. O guerreiro, ele não desperdiça as flechas. Eles lançam a sua flecha nos alvos. Eu não posso aqui estar falando lá do tempo antigo como que eram os guerreiros, as lutas, mas eles precisam lançar a flecha no alvo. Não dá para sair atirando para todo lado. Amém? Você não pode pegar a sua flecha, você não pode pegar o seu filho, você não pode pegar aquilo que você está fazendo, está lançando para todo lado. Precisa ter um alvo onde essa flecha precisa ser atingida. Precisa saber o lugar que você quer que a sua flecha chegue. E aí entra a questão de nós ensinarmos nossos filhos, ensinarmos nossos irmãos, ensinarmos nossos parentes, ensinarmos nossos amigos a andarem no caminho de Deus, a conhecer o Senhor Jesus, a expressar esse amor que um dia Jesus fez por nós ali na cruz. É isso que nós precisamos. Resumindo, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para Deus e criamos filhos para a vida. Você que tem filho aí perto de casar, saiba que você não criou para você. Você não está criando para você, você está criando para Deus. Você está criando para a vida. Amém? Eu não vou falar aqui a respeito, talvez numa outra oportunidade eu falo. Tem um texto que diz que filhos devem deixar pai e mãe, e aqui a gente faz assim rapidamente, eu digo algo, e isso tem as suas exceções, que o ideal é que quando os filhos casam, eles possam morar não no mesmo pátio, se não for possível, tudo bem. E eu disse, há exceções e tem pessoas que se dão muito bem. Mas se você começar a fazer, tem pessoas que tem um quintal, ele faz uma casa, levanta mais uma laje, levanta mais um puxadinho e vai morando 3, 4, 5, 6 filhos ali. Uma hora vai ter problema. Como eu comentei no começo, pai e mãe, eles têm um afeto muito grande pelos filhos, eles têm algo no coração, está aliançado, e se você vê que seu filho está sendo maltratado, você não vai se sentir bem, daqui a pouco você vai se intrometer, como se diz, né, no casamento dos filhos. E daí vem a má fama da sogra, porque normalmente é a mulher que faz isso, né? O homem é mais sossegadinho, ele leva isso muito dentro dele, ele guarda às vezes, sofre, mas guarda, e daí é esse problema. Não estou dizendo, agora eu moro com meu pai, eu tenho que sair dali. Não, existem situações que você precisa, e é por um certo tempo, mas um dia você vai se incomodar, porque a privacidade sua não é a mesma do que você morar num quintalzinho. Né? Entre o palacete com os pais e num casebre, né, com a sua esposa, é muito melhor você morar ali. Mas é só um gancho que eu coloquei aqui. Não quero que você olhe para este lado de uma forma diferente, mas é a palavra de Deus que fala a respeito disso. Como eu falei, tem pessoas que moram juntas no mesmo quintal, se dão muito bem, muito melhor do que alguns que moram sozinhos. Mas são exceções. E a terceira simbologia que fala de filhos como flecha, é que, nesse sentido aqui, o salmista estava falando de encher as aljavas. Ali nós vimos aquela figura que a aljava, aquele suporte, estava cheio de aljavas. E aljavas aqui, ela representa os filhos. Então, fala aqui de família grande. Eu sei que nesta sociedade que nós vivemos agora, talvez até comentei um pouquinho, é muito difícil nós termos lá 10, 11 filhos, como tinha antigamente, e aquilo ali também era para aquela época, tinha uma serventia para aquela época. Mas Deus, quando o salmista, quando fala aqui, ele diz, você deve encher a sua aljava. Encha ela, ou seja, tenha uma família grande se você puder. É muito interessante nós olhar desta forma.
Né? Dizem os entendidos, daí eu volto um pouquinho sobre o andamento da família, dizem os entendidos que os filhos, quando são pequenos, eles choram para ficar junto com os pais. Não sei você que colocou seu filho na creche lá com 2, 3 anos, quando você vai levar ele para a creche, os filhos começam a chorar. E muitas vezes até os pais choram junto, né? Mas só que quando eles vão crescendo e quando os pais vão tendo mais maturidade, vão ficando mais experientes também de idade, são os pais que choram por causa dos filhos. Porque os pais aí precisam do auxílio dos filhos. Quando os filhos são pequenos, eu estou falando isso para que nós possamos entender isso que nós deveríamos estar ensinando também para as famílias. Quando os filhos são pequenos, nós trazemos proteções para eles. Quando os pais eles se tornam pessoas que já não conseguem mais ser cuidadas, os filhos deveriam cuidar dos pais. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes, tinha uma música lá do tempo, não sei de que tempo lá do mundo, mas uma música que dizia que muitos, não sei quantos filhos não cuidavam, né, de um pai, mas uma pessoa, ou um pai só cuidava de muitos filhos. E é uma realidade isto. Então nós precisamos ter esse princípio, né, de semeadura, ou seja, você cuida bem dos seus filhos agora, que é uma semente, isso é uma semeadura, porque daí no futuro, você quando precisar, vai colher aquilo que você está ensinando os seus filhos. Amém, meus amados? Este projeto, família, é um projeto de Deus, não tem como, é o amor de Deus entre nós, é o amor de Deus nas pessoas, é o amor de Deus no esposo, na esposa, nos filhos, nos irmãos, é isto. Esta é a manifestação também de Deus sobre as nossas vidas. O segundo ponto que eu quero colocar, tenho 3 tópicos. O primeiro, filhos como flecha, e o segundo, os filhos grandes, já mais maduros. Lembrando que você sempre deve estar olhando, como eu falei, essa ministração, vendo Jesus nessas situações, e você que não tem filho, olhar os filhos espirituais. Porque aquilo que o pai biológico faz, o pai espiritual, o pastor, ele precisaria também fazer. Mesma coisa, cabe para as ovelhas, cabe para os filhos também fazer, isso que nós estávamos comentando. Amém? Filhos grandes, Salmo 128, agora nós vamos entrar, vamos passar todos os versículos, que não são muitos, são apenas 6. Diz que, versículo 1, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Amados, bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós precisamos temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Depois que os filhos crescem, eu estou falando isso no sentido de nós estarmos ensinando os filhos nos preceitos de Deus, os filhos nos caminhos de Deus. Depois que os filhos crescem, nós podemos ver a diferença do bem-aventurado, aquele que teme e aquele que anda nos caminhos. Numa família que tem 3, 4 filhos, ou 2, sei lá, vamos pegar uma família maior, né? Que não é o padrão nosso. Vamos pegar uma família de 4, 5 filhos. Se de 4, 5 filhos, todos foram ensinados nos princípios de Deus, todos conhecem o Senhor, eles vão crescendo, e daqui a pouco eles já têm a sua idade, eles, como se diz, eles querem se governar sozinhos. Mas você pode, dentro da família, dentro dos irmãos, você vai ver que aquele que teme ao Senhor e aquele que continua andando no caminho, ele se dá bem. Você pode refletir isso. Estou falando de cristãos, filhos cristãos. Olha para o teu lado, ou olha para trás, ou olha para frente, ou olha para alguém, e você olha aquela família, estou falando de cristãos, pessoas que conhecem o Senhor Jesus. Estão todos na igreja, meu, que bênção. Mas tem só um na igreja, ou 2 na igreja. Esses 2 estão bem. Você pode ver que os outros estão capengando, estão
travados e não conseguem caminhar e as coisas não fluem. E às vezes tem até inveja daquele que está prosperando. O texto diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é, aquele que teme ao Senhor, ele vai andar nos seus caminhos e ele vai ser muito feliz. Bem-aventurado quer dizer muito feliz, ele será muito feliz. A família ela precisa começar a andar. Se já não anda, já deveríamos andar no caminho, mas a família precisa, se não está andando no caminho, ela precisa começar a andar dentro dos caminhos de Deus. Seus filhos que são menores, nós devemos estar ensinando isso. Nós temos a EBI ela ensina os princípios de Deus, mas a educação nós temos que dar na nossa casa. Amém, meus queridos? Nós precisamos disso. Nós precisamos caminhar, nós precisamos entender que filho precisa caminhar nos pensamentos de Deus, nos trilhos de Deus, e nós devemos ensinar eles o casamento tradicional da igreja. Você sabe o que é casamento tradicional dentro dos princípios de Deus? Você conhece isso? Você sabe o que é? É não ter casamentos mistos. Infelizmente é assim. Como eu falei, às vezes é até difícil nós ministrar isso, porque a mídia muitas vezes está em cima, a sociedade está em cima, mas no início não se misturava. E chamavam de jugo desigual para isso. E casamento misto é quando uma pessoa está namorando e não tem a mesma fé da outra. Ou seja, um cristão, ele deve namorar com um cristão, um católico, ele deve namorar com um católico, um espírita com um espírita. Na realidade, todos deveríamos namorar, sermos cristãos. Mas eu estou falando do cristão. Você está na igreja, você é cristão, você é jovem, você quer namorar, e você procura uma pessoa lá fora, e você diz, não, agora é uma pessoa legal, ela vai se converter ao Senhor. Amados, a grande maioria não se converte e acaba levando você para fora. Então, os casamentos mistos não são casamentos que andam bem. Tem uma estatística aí muito grande, já é antiga, já é um pouquinho antiga, talvez agora ela mudou, mas não deve ter mudado muito. Ela diz que, vocês entenderam o que é casamento misto? Pessoas que têm fé diferente, um casal ou namorados que têm fé diferente. Se eles não combinam já na fé, como que pode dar certo esse casamento, esse noivado? Segundo uma estatística, 75% dos casamentos mistos acabam em divórcio. 75. De cada 100 que se casam, 75 acabam se divorciando. Não que não tenha cristão se divorciando. Não estou falando isso. Mas tem muito problema a questão de nós termos esse casamento dentro da igreja, e nós não sermos ensinados sobre isso. Eu quero fazer uma analogia aqui, por exemplo, dentro desses 75% de pessoas que namoram e acabam se desviando da igreja, ou acabam se divorciando devido não ter compatibilidade de fé, 75% vão embora. Então eu faço uma analogia da seguinte forma: você é um executivo que trabalha em São Paulo e toda semana você tem que pegar um avião navegante de São Paulo. É feito um levantamento, feito uns dados, e 75% desses voos caem. Acidente, morte, Zé fini, como diz. Você embarcaria nesses voos? Você que não tem medo de andar de avião, você embarcaria num avião que de 100 que decola, 75 cai? Existem muitos insensatos que ainda fazem isso. Mesmo o avião sendo bonitão, mesmo sendo um baita avião que eu estou falando literalmente, também pode pensar outra coisa. Não dá para embarcar nesse avião. Porque vai que você entra naquela estatística do 25. Amém, meus queridos? Não devemos fazer isso. Se você é casado, você pode pensar, eu sou casado, agora eu vou na igreja, meu marido não vai. Não tem problema. Você
começou agora, vai orando pelo seu marido, não descase, não vai dizer que o pastor disse que quem mora junto, que não é da mesma fé, não pode viver junto. Não, continue, ore, né? Vamos orar que essa pessoa ela vai se converter, né? E se não se converter, você vai ser salvo, não é você que continua. A outra parte é com Deus. Amém? Vamos orar por isso. Namora também, né? É o mesmo caso. Você namora, você é cristão, está andando na igreja e namora com pessoa que não é cristã, você pode estar caindo nesses 75%. Vamos orar para que venha se converter. Mas como eu falei, né? Muitas pessoas, elas arrumam alguém que não é da igreja e acabam elas saindo da igreja por causa da incompatibilidade de fé. Vamos adiante, meus amados. Versículo 2. Estamos no 128, versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem. Esse texto sugere para trabalhar sempre. Talvez a gente leia o Salmo 127, 128, na realidade era um salmo só, depois que foi dividido. A gente não consegue entender o quanto ele ensina sobre família, o quanto ele ensina para nós, né, sobre aquilo que nós devemos andar, sobre os princípios. Não é isso? Quantas vezes nós já lemos esses salmos? Mas ele diz, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem. O texto sugere para você trabalhar sempre. A palavra de Deus, ela fala, aquele que não trabalha não come. Então o texto sugere para trabalhar sempre. Não da forma que nós falamos no começo, que o casal, quando é novinho, ele vai lá à casa e quer todas as coisas, e ele se esquece até da família, porque ele tem um objetivo de em 5 anos já ter uma Ferrari, uma mansão na cidade dele, outra mansão na praia, e quando chegam os 5 anos, eles não acabam juntos, porque não tiveram tempo para eles, nem filhos não têm, porque estão trabalhando, não tem tempo nem para filhos. Não estou falando desse jeito, mas o texto diz que você deve trabalhar, né? E trabalhar, ele diz, do teu trabalho, das tuas mãos comerás. Trabalho das tuas mãos, não de trabalhos ilícitos, tem que ser trabalhos corretos. Trabalhe dignamente, não se envolva com propinas, não se envolva com rolos, etc. Não ter amor ao dinheiro. Nós gostamos de dinheiro, precisamos de dinheiro, mas não ter esse amor pelo dinheiro a ponto de você se enredar todo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém, meus queridos? Creio que essa parte é uma parte que você já conhece muito. O texto diz para você trabalhar feliz, que tudo vai bem, que daí você vai ser próspero. Você quer ser próspero? A grande maioria das pessoas querem ser próspera, mas prosperidade não é só riqueza. Prosperidade é qualquer bênção de Deus sobre a sua vida. A tua família, se ela está indo bem, ela é uma prosperidade. Amém, meus queridos? Precisamos isto. Versículo 3. Versículo 3 diz, sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Volta um pouquinho ali atrás, quando falava das flechas, né? Diz que naqueles tempos as mulheres estéreis, elas eram desprezadas. E o salmista aqui ele diz, sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Se você não é uma videira frutífera, não se decepcione, não fique triste, porque filhos espirituais você vai ter. Você vai ser uma videira frutífera espiritual. Amém? Não tem como. Uma família forte dentro dos princípios de Deus, ela se torna uma videira frutífera. E é isso que nós precisamos, ser frutos, dar frutos, gerar frutos dentro da igreja, no matrimônio também, se você ainda puder. Mas principalmente, dentro da igreja você precisa gerar frutos, você precisa ter filhos espirituais, você precisa ser pai também espiritual.
Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. E é assim que nós caminhamos, é assim que nós andamos, é assim que nós entendemos. O versículo 4 diz: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amados, que palavra tremenda! Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós falamos ainda há pouco da simbologia dos filhos, aqueles que continuam na casa do Senhor, eles se dão bem. E olha aqui, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quem que é abençoado? O homem. Não fala aqui, não quer dizer que mulher não será abençoada. Quando fala homem, fala do ser humano. O homem é abençoado quando nós tememos ao Senhor. A sua casa é abençoada quando você teme ao Senhor. Não diz que o homem abençoado é o mais rico da cidade, é aquele que tem a casa mais bonita, aquele que tem a esposa mais bonita, ou a esposa, aquela que tem o esposo mais bonito, aquele que vai na melhor igreja, né? Ou seja, aquele que vai no resgate. Não é esse só que é abençoado. Você é abençoado quando você teme ao Senhor. Nós precisamos estar temendo ao Senhor sempre em nossas vidas. Amém, meus queridos? Mas o texto diz: eis que é abençoado aquele homem, aquela família, aquela casa que teme ao Senhor. Eu quero partir para o último tópico, Salmo 128, que está no versículo 5, e aqui eu vou falar um pouquinho dos netos. O terceiro ponto são netos, ou seja, filhos de filhos. É o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim, primeiro 5: que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Ele diz que o Senhor abençoe desde Sião, falando de um lugar, até Jerusalém, outro lugar. Ele está falando de localidade, está falando de cidade, está falando também de tempo. Na primeira vez, na parte 1 que eu ministrei sobre família, nós começamos com o casamento. E agora nós estamos encerrando, você pode ver, nós estamos encerrando com os netos. É um ciclo que está se passando, não sei se você notou isso. É um ciclo. E aqui fala que vai de Sião a Jerusalém. Então, do início, família, do início ao fim. E quando fala de cidade, fala de autoridade também, que nós temos, nós como filhos de Deus, nós temos nessas cidades. Nós é que precisamos abençoar a nossa cidade. Muitas vezes nós amaldiçoamos a cidade que você mora, o bairro que você mora, mas nós precisamos abençoar. Nós precisamos dizer: Blumenau pertence ao Senhor Jesus, Indaial pertence ao Senhor Jesus, Timbó pertence ao Senhor Jesus, Gaspar pertence ao Senhor Jesus, Ilhota pertence ao Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. O projeto de Deus para nós como família e como igreja é abençoar esta terra, é abençoar onde estamos, é abençoar o local que nós estamos inseridos. Amados, nós temos um projeto aqui, vai acontecer, não sei quando, que é aquela caminhada, né? Você vai caminhar no seu bairro lá, você e mais uma pessoa, né? E você vai estar orando em silêncio não, mas não gritando, né? não no reteté, você vai estar ali abençoando aquele local. E quando eu passei por esse texto, eu me lembrei disso. Coisa linda isso, né? Coisa de Deus. Nós podemos, onde nós estamos, está abençoando aquele lugar. A gente vê um boteco, a gente diz: esse boteco vai ser uma igreja, esse boteco vai ser uma casa de Deus. Você vê umas pessoas ali fora, vocês dizem: ó, ali estão as minhas ovelhinhas, ali estão os meus filhos espirituais. É assim que nós temos que pensar. Mas nós olhamos lá para fora e nós vemos as pessoas, e muitas vezes nós pensamos muito errado a respeito delas. Nós amaldiçoamos ao invés de estar abençoando. Então, aqui está falando de cidade, e isso aponta lá para o início, quando Deus ele criou Adão e Eva, o relato dele de povoar a terra. Eu quero, dentro disso aqui, trazer uma
uma frase, eu acho que é o pai do Abe Uber, se não me engano, que falou isso. Eu não vou dizer, não vou garantir, mas uma pessoa disse assim, ó, comparando o mundo e família. Davi ganhou o mundo e perdeu a família. Noé perdeu o mundo e ele ganhou a família. O que é mais importante, amados? É estarmos com Deus, é ser abençoado, é caminharmos com Deus. Amém? É mais importante Noé perder o mundo e ganhar a família, do que Davi ganhou o mundo e perdeu a família. Que nós não venhamos perder as nossas famílias. Versículo 6 fala, é o último versículo, se eu não me engano. Pode colocar, enquanto eles leem, eu tomo uma aguinha. O versículo 6 fala, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Filhos dos filhos aqui é aquilo que eu já falei, que eu coloquei como tema desse terceiro tópico, os netos. Filhos dos seus filhos, netos. Provérbios 17:6, a parte A, ele diz assim, coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Amados, você que é velhinho aí, tem velhinho aí de 48 anos que é avô, né? Agora eu vou falar um pouco mais para os avós. Você tem uma coroa, você que tem neto. É o que o texto diz de Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então, aqueles que são avós. Diz a palavra que já tem uma coroa. Eu me lembro que quando eu soube que eu ia ser avô, eu não era muito velho, mas também não era muito novo. Mas eu tinha 48 anos. Eu entrei meio que em choque, assim, meu Deus. Porque quando se falava de avô, já estava se falando do fim da vida da pessoa, normalmente, né? E com 48 anos eu soube que eu ia ser avô, 48 para 49. Pensei, meu Deus, está acabando o negócio aqui. Entrei um pouco em choque. É que eu não tinha ainda tido um choque de realidade da minha idade. Mas hoje, meus amados, aqui tem algumas cabecinhas brancas e tem alguns que já têm filhos. E os filhos já geraram filhos. Mas se você não tem, né, se você não tem nem filho, você vai ter filho. E teu filho vai gerar filho. E assim por diante. E aqui é interessante isso, porque agora os filhos já geraram filhos. Nós temos 4 netos. E isso é uma bênção de Deus. Isso é a coroa que a gente vê ali, porque o amor que a gente tem por eles é imensurável, é algo diferente que eu não conseguia entender. E agora com esse texto eu consigo entender o que é esse amor. É a coroa. E segundo o ditado de uns avós mais antigos, neto é filho com açúcar. Anote isso. Você um dia vai ter neto, neto é filho com açúcar. Tudo que os filhos não podiam fazer, os netos fazem. Seu pai não deixava você fazer isso, fazer aquilo, mas os netos vão lá e faz, né? Trepa na cabeça, como se diz. E tem um conceito de avô aqui que eu quero passar, né? Desculpa aos avós aí e pela expressão que eu vou usar, mas eu achei interessante essa expressão que o cara colocou, a pessoa colocou, que a expressão é assim, né? Expressão de avô, conceito de avô. Já falei, peço desculpa pela palavra que eu vou falar, mas é isso, e eu me incluo nisso porque eu sei que é. Avô, avós, é um burro bravo, ou um burro chucro, que o filho amansou para o neto montar. Se você olhar, é isso, meus amados. Né? O filho, a gente não dava muita colher de chá e dava uns tapas, outras coisas, mas os filhos, eles foram amansando os pais. Como eu falei, eu quero que vocês olhem isto para a área espiritual também, de filhos espirituais. Então, o filho deu uma amansadinha, né, e o neto, ele montou. Infelizmente, é assim. Né? Mas é um privilégio, nós podermos ter netos, é um privilégio, nós podemos gerar filhos espirituais. O Ney aqui na Missão Resgate, ele fez uma analogia aqui de 4 gerações, né, espirituais. Por exemplo, um pastor, um outro pastor, um líder, o líder do líder,
chegou a 4. Nós temos aqui dentro da igreja essas 4 gerações. Amém, meus queridos? Você pode ser pai, você pode ser avô. Você pode, tem a opção de, se você não pode ter filho natural, você pode adotar. Se você não quiser adotar, né, tem pessoas que não querem adotar e é por aí mesmo, não tem problema. Né? Você não deve adotar se você não tem amor pelos filhos, né, por essa pessoa. Ou você quer adotar somente porque há uma pressão sobre a sua vida. Não faça isso. Né? Porque os filhos naturais, muitas vezes, eles vêm sem planejamento. Agora, os filhos adotivos, eles vêm com planejamento. Ele vem porque você ama e porque você quer ter um filho. É nesse sentido que nós estamos falando. E como eu falei, existe sim a possibilidade desse versículo 6 se cumprir na sua vida. É a opção de você ter filhos espirituais. Timóteo dizia, né, Paulo dizia, Timóteo, meu filho na fé. E é assim que nós podemos fazer. Nós podemos ter filhos biológicos, são os filhos naturais, os filhos adotivos e os filhos espirituais. Amém, meus queridos? Os filhos espirituais são aqueles que nós ganhamos para Jesus, aqueles que nós geramos, às vezes, na igreja. Né? Pai espiritual é aquele que ganhou você. Então, você está inserido em todo esse contexto. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus pela sua vida.